Olá! Numa das minhas últimas idas para a livraria, eu comprei o livro Devoradores de Estrelas, que é um livro de ficção científica que eu tenho visto muitas pessoas elogiando, gostam muito desse livro e recentemente ele ganhou uma adaptação no cinema, que ainda está no cinema. E foi esse o motivo para eu ter decidido comprar o livro agora, que eu falei, quero ler agora para poder assistir o filme no cinema, até porque tenho visto muitas pessoas super empolgadas com o filme, eu falei, eu quero fazer parte disso. Então comprei esse livro para ler. Já tem uns dias que eu comprei, eu comecei a ler assim, logo que eu comprei, mas não estava tão dedicada na leitura porque eu estava finalizando outros livros, outras leituras que já estavam em andamento, mas agora finalmente vou poder me dedicar a este livro e agora eu espero que eu consiga finalizar antes que o livro saia do cinema, antes que o filme saia do cinema. Não sei quanto tempo que ele vai ficar, eu acredito que ainda está em cartaz, mas sei também que tem uns filmes que, enfim, não ficam tanto tempo, não ficam em tantos cinemas, né, enfim. Espero que eu consiga ler e terminar a leitura e o filme ainda esteja lá para eu poder assistir e fazer essa comparação, ter essa experiência completa. E eu resolvi gravar esse vlog justamente para acompanhar esse processo, essa leitura específica aqui, e com sorte a ida ao cinema para assistir aí e fazer essa avaliação, dessa comparação, né, da adaptação, que, enfim, eu sou zero chato com isso, eu acho que eu já desliguei muito dessa coisa de adaptação, consigo enxergar as adaptações como uma coisa muito à parte ali e apreciar de formas diferentes, mas eu tenho visto muitas pessoas elogiando bastante a adaptação, gostando muito do filme, então eu acredito que tenha sido aí bem fiel ao livro. Vou descobrir depois, mas enfim, qual que é a premissa aqui desse livro? Eu li até agora 60 páginas, então tô bem no inicinho mesmo. O livro tem 420 páginas, mais ou menos. Isso, 422 páginas. Então li bem pouquinho, tô bem no início aqui, mas o que é a história, né? Nós temos um personagem aqui que ele acorda num lugar desconhecido, ele não sabe onde ele está, e ele não sabe nem quem ele é, o que ele tá fazendo ali. Tem um robô ali insistindo com ele pra saber qual que é o nome dele, perguntando o tempo todo qual que é o seu nome, qual que é o seu nome, e ele não consegue lembrar do próprio nome. Aos poucos vai vindo flashes assim de memória, que ele vai lembrando de alguns acontecimentos, e aos poucos também ele vai entendendo ali onde que ele tá, alguns conhecimentos que ele já tem vão vindo à tona ali na mente dele, ele percebe que ele é um cara inteligente, possivelmente um cientista ali, ele consegue tirar algumas conclusões a respeito do espaço que ele está, do que está acontecendo ali. E no momento inicial, assim, que eu tô, é isso, ele tá nesses lampejos de memória ali, aos poucos lembrando de coisas que aconteceram. Ele percebe que ele não está na Terra, né, ele está numa espécie de nave espacial ali, mas ele não sabe o que ele tá fazendo ali, o porquê que ele está ali, por que ele não tem mais ninguém com ele, né? Enfim, porque ele tá sozinho nesse ambiente. E, enfim, tô empolgada, eu acho que a premissa é bem interessante. Espero que tenha um desenvolvimento muito bom, muito legal, porque assim, todo mundo elogia muito esse livro. Então, estou com altas expectativas aqui, vamos ver o que vai ser dessa leitura. Gente, o filme ainda está no cinema, então assim, acho que vai dar certo de assistir, porém, assim, vou terminar o livro a tempo? Vou terminar o livro a tempo. Vou conseguir ir ao cinema nos dias disponíveis? Não sei. Esse é o meu dilema agora. Eu tô aqui agora na página 262. Eu acredito que eu vou terminar nos próximos dias. Quero terminar o quanto antes para ter mais dias disponíveis para ir no cinema, porque se, enfim, na próxima semana ele sai, porque eu só tô conseguindo ver até a programação até o final de semana. Então, tipo, até domingo eu sei que ele ainda tá lá. Na próxima semana, não sei se ainda vai estar.
E assim, se eu terminar antes, eu tenho a chance de ir nos dias da semana. Quinta, sexta, por exemplo. Não fico presa só no final de semana. Porque no final de semana eu já tenho outros compromissos. E não sei se vou conseguir ir no cinema. Espero que sim. Enfim, eu realmente quero muito assistir esse filme no cinema. Faz muito tempo que eu não fico empolgada pra assistir um filme no cinema. Qualquer filme que seja, na verdade, assim. Aí aqui tô pensando na adaptação especificamente, né? Porque é uma adaptação desse livro que eu estou lendo. E eu acho que isso me empolga ainda mais. Mas faz tempo que eu penso em ir ao cinema, enfim, perdi um pouco disso. E quando eu era mais nova, eu ia muito ao cinema, tanto pra ver adaptações de muitas coisas que eu acompanhava, mas só pra estar no cinema, pra ir no cinema mesmo. Eu ia muito com minha irmã, com minha mãe. A gente, acho que, sei lá, se bobear todo final de semana, a gente ia no cinema pra assistir alguma coisa. E às vezes nem era pra alguma coisa específica, tipo, nossa, queremos ver tal filme. A gente ia lá e escolhia o filme pra assistir, sabe? Então perdi muito dessa vontade, né? Dessa coisa de assinar, mas acho que muita gente, né? Enfim, vários fatores, né? Hoje a gente tem streamings, é muito mais fácil de assistir os filmes. Eu particularmente tenho muito preguiça de shopping hoje, de ir em shopping, porque, enfim, muito cheio, me cansa muito, muito barulhento. E, no geral, o tempo disponível é final de semana, então, assim, inclusive quero muito tentar ir, sei lá, na quinta. Quinta eu acho que seria o melhor dia, porque eu acho que o shopping não vai estar tão cheio, o cinema não vai estar tão cheio e, enfim, vai ser mais tranquilo e mais barato, né? Porque final de semana é muito mais caro do que ao longo da semana. A última vez que eu fui no cinema, até que foi recente, por isso que eu despertei essa vontade, fiquei com essa coisa toda, foi pra rever Crepúsculo com a minha irmã, o que foi uma ótima experiência. Mas enfim, espero que dê tempo, espero que eu consiga assistir. E assim, eu tô gostando muito da leitura, tô me divertindo muito com o livro. Eu li uma parte, uns trechos assim, né, na última vez que eu parei pra ler, que é inclusive o trechinho que eu postei aqui antes, que me divertiram muito, me emocionaram muito, sabe? Você lê e fica tipo empolgado. Apareceu um novo personagem aqui, né, na história, que é um personagem muito interessante. E eu tô gostando muito da escrita, é uma escrita muito, muito fácil, ainda que tenha coisas muito técnicas, né? Coisas muito científicas aqui, ele tá o tempo todo trazendo cálculos, comentando certas coisas, mas tudo de um jeito muito, muito divertido mesmo, muito interessante ali, né? Muito nessa coisa bem conversa mesmo, bem dinâmico, bem didático também. O que torna a leitura muito fácil, né? Muito tranquila nesse sentido, ainda que eu não entenda nada do que ele tá dizendo, né? Dessas informações todas, quando são coisas mais específicas, assim. Mas é um tipo de livro que me faz lembrar muito de infância, assim, de época de escola, principalmente, né? De estudar ciências na escola, de estudar física, química. Lembro de nada, assim, de fato, sabe? De coisas que eu aprendi nessa época, mas lembro dessa empolgação que sentia às vezes, eu acho que empolgação e frustração quando eu era mais nova, de pensar que, poxa, eu não sou inteligente o suficiente pra ser de exatas. Mas eu gostava muito de ver essas coisas sobre o espaço, de ver essas coisas, sabe, do universo, essas curiosidades, de entender um pouco disso. E tinha muito esse desejo muito certo de que não seria realizável, de ser essa pessoa que estuda, que tá ali, sabe, dentro dessa coisa toda da ciência. Eu acho que todo mundo já teve essa vontade, esse desejo de ver personagens, de ver, enfim, outras histórias, assim, que você olha pra esse personagem e pensa, nossa, queria ser assim. Me lembra muito esse sentimento lendo isso aqui, de tipo, nossa, eu queria muito ser a pessoa que de fato entende essas coisas que ele tá dizendo aqui, que sabe essas coisas, às vezes fatos aleatórios, sabe, que são, enfim, importantes aqui de alguma forma. Então tem me lembrado muito isso, mas assim, a história em si tem tido um desenvolvimento muito interessante. O personagem segue ali
né, descobrindo coisas, né, estudando coisas ali. Eu acho que esse movimento de descoberta, de curiosidade, é muito instigante, né, na leitura. E a gente vai vendo também esses flashes do passado, né, que ele tá trazendo ali um pouco do que aconteceu antes, né, ele tá aos poucos lembrando, né, o que levou ele a esse momento ali, enfim, perdido no espaço, e tentando resolver alguma coisa que ele ainda não sabe exatamente o que é, né, aos poucos ele vai chegando nisso. E é claro que isso envolve a Terra estar em perigo, né, a Terra está prestes a ser, a humanidade está prestes a ser extinta, enfim, como a maioria dos livros de ficção científica, eu acho que trabalha muito essa coisa do fim do mundo, né? E achei super interessante a proposta que trouxeram aqui pra isso, do porquê que o mundo tá acabando, as contradições, não sei se é contradições exatamente, que trazem aqui a respeito do que que de fato acontece, né? E o que precisou ser feito aqui para as coisas acontecerem. Não dá pra falar muita coisa sem, enfim, trazer spoilers aqui, e talvez nem fosse tanto, mas enfim, não vou comentar nenhuma coisa detalhada demais da história, porque eu sei que muita gente pode se incomodar de ouvir isso, mas enfim, tenho gostado muito desse desenvolvimento, de como que dá pra ver que o autor realmente trouxe a coisa ali de uma forma bem explorada, sabe? Então temos esse contexto no momento ali presente que o personagem tá vivendo, das coisas que ele tá descobrindo, tentando fazer, e essas coisas do passado explicando, justificando tudo isso, né? Enfim, tô gostando muito, tô meio assim, tensa com o jeito que essa história pode terminar, porque estou apegada aos personagens, mas enfim, tô aqui. Agora, de fato, falta pouco, eu falei já, né, tô na página 262 e são 422 páginas, então talvez dê pra eu terminar entre hoje e amanhã, talvez. Porque assim, é realmente você senta pra ler e você se empolga e só flui a leitura. Então, talvez. Vou dar sequência nessa leitura, trago aí impressões finais do livro e se tudo der certo, conto pra vocês como foi assistir a adaptação. Acho que minha hora preferida pra comer é pela manhã. Vamos preparar meu café da manhã e sentar pra ler. Eu já estou aqui no meu segundo café da manhã, porque sim, eu tomo 2 cafés da manhã, tal qual um hobbit. Fiz aqui um pão com creme de castanha e mussarela, que eu não devia estar comendo mussarela, mas deu com muita vontade e tinha na geladeira. Parti uma banana porque ela tava ficando preta, então eu coloquei pra comer com aveia e canela, nessa misturinha. E coloquei também um iogurte com umas sementinhas pra não tomar café de novo. E tô aqui com a leitura do momento, que é Devoradores de Estrelas, então vou sentar, lanchar e ler um pouquinho. Boa noite. Talvez esse ângulo fique meio esquisito, mas enfim, posicionei o celular aqui de qualquer jeito, sem pegar tripé, porque tava aqui já deitada, tô de pijama, lendo as últimas páginas do livro. E, gente, eu adorei, eu acabei de finalizar. E ai, que maravilha! Nossa, adorei o desfecho, adorei o desenvolvimento que a história teve. Aos poucos, assim, acho que foi ficando mais claro pra mim que era um livro que ia falar muito sobre amizade. E eu acho que a forma como isso é apresentado aqui, é muito bonito, eu amei mesmo o desenvolvimento. Fiquei tensa no final, sabe quando você fica na expectativa assim do que vai acontecer e você começa a virar o olho para outras partes do livro enquanto você tá lendo, tipo, nossa, deixa eu ver aqui se a resposta que eu tô procurando vai aparecer de fato. Tive que me concentrar muito ali pra não ficar pulando e descobrir o que tava acontecendo antes de fato, terminar de ler, sabe? Então, assim, fiquei super envolvida, empolgada com o final. E, enfim, adorei. Recomendo muito. Fazia muito tempo que eu não lia um livro de ficção científica. Não há muito tempo, né? Acho que eu comentei, o último que eu li foi Matéria Escura, que se eu não me engano eu li no ano passado. Mas, enfim, fiquei empolgadíssima com esse livro. Adorei, de verdade. E agora preciso assistir o filme. Eu tô terminando, não sei se eu falei, hoje é sábado, já são tipo umas 11h30, 11h40.
Então, só consegui terminar hoje. A minha ideia era, inclusive, ter terminado antes pra eu ter, tanto hoje quanto amanhã, de opção pra ir no cinema. Mas agora eu só tenho amanhã, então preciso dar meu jeito de ir no cinema amanhã a assistir Devoradores de Estrelas. Ai, eu vejo todo mundo elogiando muito a adaptação, né? Então, assim, tô muito empolgada pra ver o filme também. Eu vi que, enfim, até quem... principalmente quem lê o livro, né? Tá elogiando bastante, que eu acho que conta muito. Porque, enfim, leitores são muito críticos, né, com adaptações. E quem não assiste, quem não leu o livro, também tenho visto muita gente comentando que adorou o filme, enfim. Então estou empolgada pra ver. Depois conto pra vocês o que achei do filme. No fim das contas, deu tempo de assistir o filme. Eu fui no domingo mesmo. Eu queria muito pegar uma sessão que fosse no início da tarde, porque domingo, né? Não queria que ficasse muito tarde, até porque eu ia estar longe de casa pra poder voltar. Então eu fui depois da feira. Eu fui numa feira que tem aqui em BH, que chama Paraíso Veg, que é uma feira vegana. Que tem vários expositores ali e comidas. Sempre gosto muito de ir quando possível. Ia ter essa feira no domingo, aproveitei pra passar lá e depois fui pro cinema, que era perto, então enfim, fui a pé pra lá. Inclusive, eu tinha intenção de chegar no cinema e comprar um balde de pipoca pra poder assistir o filme. Só que eu almocei antes de ir pra lá, comi feijoada vegano e não deu pra comprar uma pipoca, porque eu já tava entupida. Então fiquei sem pipoca. Mas podia ter comprado, porque o filme demorou muito mais do que eu esperava. O filme tem tipo umas 2 horas e meia. E, enfim, eu nem tinha parado pra olhar quanto tempo que tinha o filme, eu achei que seria menos tempo. Mas não é um filme cansativo de forma alguma, assim. Eu acho que o filme, conseguiu desenvolver, conseguiu trazer muito bem ali, né, a história. Principalmente as cenas divertidas, assim, eu acho que conseguiu capturar muito bem esse aspecto do livro, até mais, eu diria, né, porque, enfim, no cinema consegue fazer algumas cenas ali que são mais engraçadas, né? São mais divertidas do que a gente só lendo. Então eu gostei bastante disso. Também gostei de como trouxeram resolução de algumas coisas ali que eu acho que no livro são mais extensas, né? São mais detalhadas. E acho que ficou bem no filme, assim. Poderia ter trago uma coisinha ou outra que eu achei muito interessante o desenvolvimento no livro. Mas ao mesmo tempo, tipo, já tava grande demais, então faz super sentido não terem elaborado tanto isso, né? E aí coisas mais científicas ali que ele vai explicando, de como vai chegando em certos resultados, eu acho que alguns são mais interessantes que outros. Inclusive, eu fiquei pensando que eu acho que isso é uma coisa que pode ser chata no livro. Eu acho que eu só fiquei empolgada, assim, no geral, não senti essa coisa de me cansar ou de achar chato. Mas eu vi uma outra pessoa comentando sobre isso e fiquei pensando, de fato, o autor se estende um pouco mais ali no livro, dessas questões científicas, física ali, explicando algumas coisas, então pode ser um pouco chato em alguns momentos ali, mas eu particularmente achei que foi mais empolgante, assim, não senti que foi nada demais, né? E, enfim, senti que no filme conseguiram trazer isso muito bem. Também gostei muito de uma coisa que acrescentaram no filme, assim, que foi uma fala específica ali que traz uma conexão muito legal com o que a gente vê no final, no desfecho, assim. Acho que dá uma mastigada ali no que a gente vê no desfecho, mas eu gostei porque eu acho que trouxe aquela vibe cinema, assim, aquela emoção de filme mesmo, que você sabe quando a coisa acontece e fala, nossa, faz sentido, sabe, assim? Então eu gostei muito dessa conexão que tem ali, que no livro também tá ali, mas eu acho que de outra forma. Enfim, eu adorei o filme, eu acho que de fato foi uma adaptação muito boa. Conseguiu trazer a emoção ali, a mensagem do livro, as cenas que foram acrescentadas ali, que eu acho que vai muito nesse lugar do mastigar ali, do entregar uma coisinha a mais ali pra de fato deixar a história mais redondinha, fizeram super sentido, que foram coisas inclusive que eu fiquei com vontade de ter no livro. Mas enfim, o livro é narrado em primeira pessoa, então são coisas ali que acabam ficando de fora mesmo. Então no filme isso foi entregue ali de uma forma, enfim, que fez super sentido.
E, eu adorei, de verdade, assim, eu saí do cinema pensando que, poxa, super valeu a pena ter lido esse livro agora, ter vindo assistir esse filme, ficou aí como uma ótima experiência de leitura, uma ótima experiência no cinema. Recomendo muito se você tá buscando aí um livro divertido pra ler, um livro que traz uma mensagem bonita, que traz uma mensagem emocionante, que tem essa vibe aí de ficção científica, que fale sobre amizade, que fale sobre solidão, que traga um pouco dessas reflexões, assim, e aí pensando nesse aspecto todo do divertido, né, dessa coisa mais dinâmica ali, né, sobre, enfim, sobre o mundo, sobre a forma como a gente se conecta, se relaciona com as pessoas. Eu acho que, enfim, é um livro que de fato tem uma mensagem muito bonita ali. Eu adorei. Enfim, fica aqui a recomendação. Conta nos comentários se você já leu o livro, já assistiu o filme, se você, enfim, gostou da adaptação, o que você achou. Vou adorar saber. É isso, acho que a gente pode ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Foi um vlog mais focado aí, né, na leitura de um livro específico. E se vocês gostaram desse formato, me contem para que eu possa pensar em outros vlogs assim, seja nessa ideia de ler um livro e assistir uma adaptação, ou só, enfim, trazer de fato um foco em um determinado livro. É isso. Se você chegou até aqui, não deixa de deixar uma curtida aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e dá o hype. Se você tiver pelo celular, você consegue selecionar aquela partezinha de hype, isso ajuda bastante também. E é isso, vejo vocês nos próximos conteúdos.